Olá, amigos. Olá, Thiago, tudo bem? Hoje nós vamos falar, continuar a nossa história sobre como rentabilizar a transportadora rodoviária de carga, né? E ontem, aonde foi que nós paramos? Nós paramos falando sobre uma abordagem nas pessoas de Carl Roger, né? Ou seja, as pessoas são importantes no processo. Então, hoje, boa tarde, Jorge. Hoje as pessoas, mais do que nunca, quem trabalha com serviço sabe disso. É a primeira linha de frente do negócio do serviço. Então quem faz a coisa acontecer são as pessoas, né? E aí nós vamos bater naquela repetição, né? Quem é o responsável por rentabilizar os negócios? Quem é o responsável por rentabilizar as transportadoras? Quem é que faz o primeiro passo para rentabilizar? Aí eu vou repetir, vou usar aqui o papagaiozinho que repete todo dia. O importante são as pessoas, cuide das pessoas, cuide das pessoas. Por que cuidar das pessoas? Porque as pessoas é que fazem as coisas acontecerem nas empresas, nas transportadoras rodoviárias de carga, que é puro serviço, principalmente. E o que aconteceu recentemente na pandemia? O que nós vimos foi que algumas empresas entrou em desespero, e aí entende-se, né, pela situação da pandemia, e demitiu um monte de gente, em vez de parar para pensar, estruturar a decisão. Até outra live que eu fiz, falei sobre conselho, né, o conselho de gestão, e não pararam, demitiram. E de repente jogaram todo o caixa da empresa no mato, uma boa parte do caixa da empresa, porque em vez de parar para pensar, mitigar os números, estudar como é que seria o efeito sobre a empresa, e fazer todo o trato de férias, tudo. Então teve empresas que eu conheço e eu ouvi falar 2 ou 3 já, que demitiram as pessoas e um mês depois admitiram as pessoas, né? Pessoas que tinham 4, 5 anos. E quanto custa? Né? Tirou do caixa da empresa, no momento de retração de faturamento, que foi o mês de abril, maio, junho já melhorou, mas teve 2 meses de retração forte, né? Teve empresa com até 80% de redução de receita, e a empresa gastou o seu caixa porque não estruturou a decisão a ser tomada, né? Então é muito importante. Então a primeira frente de recuperação de receita de uma empresa, ou seja, você rentabilizar a empresa, são as pessoas preparadas. Então, investir nas pessoas, acreditar e apoiar as pessoas que fazem o negócio funcionar. E algumas empresas esqueceram disso e até machucaram algumas pessoas. As pessoas saíram, eu vi empresa que demitiu parte do comercial, depois readmitiu, você pagou toda a rescisão do pessoal, o pessoal voltou, veio dar uma férias coletiva, botar dia sim, dia não. Foi uma série de exercícios, né? Alguns acertaram, outros não, né? Então, e aí é muito importante reconhecer, né, as pessoas nesse processo, tá? E eu vou contar 2 historinhas da minha vida profissional. Eu te chamo já, Everardo. Tá? Obrigado. 2 historinhas da minha vida profissional. De respeito, quando eu comecei a fazer trabalho nesse setor de transporte de carga, eu sempre gostei, a minha vida toda eu era professor universitário e eu gostava muito e gosto ainda, né? E na minha empresa vai acontecer já, assim que eu tiver um número X de pessoas, de preparar gente nova. Então você adotar um programa de estágios, ou seja, você pegar e colocar pessoas, você preparar pessoas que possam ter uma outra visão e mesclar com aqueles mais experientes e ir preparando as pessoas, tá certo? E aí eu peguei um trabalho de reestruturação de uma determinada empresa, aqui no caso era uma transportadora, e coloquei lá 25% do quadro, transformei em estagiários. O que foi crescendo, e foi ou trocou algumas pessoas que estavam fora do perfil, ou colocamos estagiário para realizar o trabalho, né? Sempre, ou seja, eu como regra, a cada 3 eu boto um estagiário, ou a cada 4, 1, né? Mas o normal, para mim, já dá 3 para 1, já dá para fazer um bom trabalho. E aí, um determinado executivo da empresa esqueceu de pagar os estagiários, né? E eu tinha feito um trabalho que o pessoal, anos depois, foi que veio fazer aqui no Ceará, que era tirar as paredes das empresas, né? E eu costumo botar no ambiente, eu mesmo, como executivo, vivi no meio de todo mundo ali, porque
Alguns fatos você conversa reservado, mas no geral é gestão. E aí a pessoa assistente da tesouraria foi dizer, olha, faltou pagar a folha do estagiário. E a pessoa cometeu um ato falho, né, vamos dizer, um ato falho que é Freud que diz sobre ato falho, e disse, ainda tem que pagar esse povo? E os meninos e as meninas ouviram. Né? E isso machucou, ou seja, o pessoal se sentiu um pouco usado. Então, as pessoas são importantes, sempre. Sempre as pessoas. Por mais que você tenha sistema, as pessoas têm que ser bem tratadas. Não é bajulada, é bem tratadas, preparadas para o que estão fazendo, para que elas possam contribuir com o máximo que possam e se sentirem incentivados para isso. Né? E numa outra empresa, de repente, fazendo um outro trabalho similar de recuperação da empresa, reestruturação, e o executivo da empresa disse, se eu pudesse ter uma empresa sem gente. E aí eu olhei para ele e disse, nem eu nem você estaríamos aqui. Então é impossível você trabalhar sem gente. Então, e muito menos nos anos 90, que foi o caso, né? Então, há um descuido, né? Ou seja, no primeiro momento da pandemia, as empresas olharam só para as pessoas. E todo o custo que foi gerado, todo o investimento, vamos dizer assim, na área de RH, com treinamento, de repente foi jogado pelo lixo e as pessoas passaram a não acreditar. E é importante que as pessoas tenham uma liga com o projeto da empresa. Eu não me incomodo muito porque eu sempre vesti a camisa. Onde eu entro, eu sempre trabalho, eu visto a camisa da empresa, sempre porque eu vesti na camisa da empresa, eu visto a minha camisa. Eu me sinto autorresponsável, eu tenho uma atenção muito pontual minha com relação à autogestão. Eu sempre me pontuo com relação a isso. Ou seja, a autogestão para mim é essencial para qualquer indivíduo que quer ser bom executivo, bom gestor de uma empresa. Mas nem sempre as pessoas pensam assim. Então você precisa estar preparando essas pessoas, porque rentabilizar, que é o que nós vamos fazer aqui, falar sobre rentabilização, exige pessoas. Por mais que você tenha sistema, alguém tem que operar o sistema. Existe inteligência artificial, mas ainda não tem inteligência 100% artificial que elimine as pessoas em todas as operações que você vai fazer. E aí eu vou dar exemplos, e aí assim que eu der esses exemplos, se alguém quiser conversar sobre isso, a gente já conversa, né? Vou conversar sobre itens dos conhecimentos, né? Ou seja, o componente quando você emite um conhecimento, você tem vários componentes. Você tem o frete peso, o frete valor, o GRIS, o despacho, coleta, entrega, pedágio, TAS, TDE, TRT, então vários componentes. Né? E nós vamos falar sobre um componente que é interessantíssimo e simples de aplicar e todo mundo sabe que é necessário ter e ser cobrado. Porque normalmente os vendedores de transportador entregam a tabela para os clientes, ela tem todos os componentes lá na tabela. E esse componente em particular, que muita gente despreza, que, como eu falei na outra live, toda a receita do frete vem oriunda, ela se origina com o custo que apareceu. Né? E esse componente que diz respeito ao pedágio, ou seja, a partir do momento que as vias foram privatizadas, né, algumas vias, o pedágio apareceu como custo. Então, numa viagem hoje de São Paulo para Fortaleza, você tem ali alguns pedágios, um carro com 6 eixos, você vai gastar aí uns 250, perto de R$300 de pedágio. Então isso é custo. Então, se você tem uma transportadora, o caminhão é seu, né? Ele é seu, então ele está na estrada e está pagando pedágio. Se ele vem carregado de frete, esse pedágio vai comer parte do frete. Se ele é de terceiro, quando você contrata, também tem que pagar. Né? Tem que pagar. E aí, muitas das vezes, o cara entrega, o vendedor, o gestor da empresa entrega a tabela para os clientes e não coloca no sistema a cobrança do pedágio. Isso é uma coisa interessante. E eu vou dizer para vocês que o pedágio em si hoje você tem de tudo no mercado. Tem R$2, R$3, R$3,80, R$4,80, R$5, R$5,40. Tem de vários valores. E como é que funciona o pedágio?
A cada 100 quilos ou fração, você cobra uma taxa de pedágio. Ou seja, se você tiver 100 quilos, você vai cobrar, vamos dizer que o pedaço que você esteja cobrando seja R$5, você vai cobrar R$5. 101 quilos, você vai cobrar R$10, porque tem 100 quilos de uma fração. Então, quando você carrega uma carreta de 6 eixos com 30 mil quilos de carga, né, e você não é incomum você carregar 30 mil quilos de carga cubada, né, uma carreta de 6 eixos, você tem, em 30 mil quilos, você tem 300 unidades de pedágio. Que é o quê? Os 30 mil dividido por 100. Então você tem que cobrar 300 taxas de pedágio, ou frações dele. Então, mas o normal das negociações faz com que você tenha para clientes diferentes taxas diferentes, né? E aí você pode ter pedágio de 2,50, de 3, de 4, de 5. Então, você tendo 300 unidades de pedágio, considerando que você possa cobrar aí, vamos dizer assim, normal, que é sempre praticador do mercado, R$4,80, numa tabela de um cliente sadio, você tem a possibilidade de gerar R$1.440 de receita, né? Jorge, carga lotação é outra situação. Nós estamos falando carga fracionada, né? Mas mesmo assim a lotação tem que estar no preço pedágio, né? Tem que estar o total. Então, 250, você vai comprar uma margem, né? Tá certo? E aí você faz o quê? Você tem a possibilidade de ter 300 unidades de pedágio. E como é que você identifica isso? São as pessoas que vão fazer esse trabalho. Você vai pegar as tabelas, fazer uma auditoria, pegar a tabela de todos os clientes que faz, por exemplo, São Paulo, Ceará da tua empresa, e manda conferir se o pedágio está no frete. E você vai ter uma surpresa enorme. Se você minimamente aplicar o pedágio médio do mercado, dependendo da tua empresa, se você tiver uma empresa que fature aí uns 10, 11 milhões por mês, você vai faturar aí 3, 4% de receita no pedágio, quando a empresa normalmente dá 4, 5% de lucro. Então esse é o primeiro item, mas ele é altamente dependente das pessoas. Então você tem o gestor comercial, que libera as tabelas, você tem o vendedor, que elaborou muitas vezes a tabela, dependendo do porte da empresa, o área de precificação, que às vezes deixa passar, e entrega para o cliente, alguém ou esquece ou inadvertidamente não coloca no sistema para ser cobrado. E isso faz com que a empresa comece a perder dinheiro. E aí, o que estranha é o seguinte, é que o mercado já está acostumado a ser cobrado por isso. Não é absurdo para nenhum cliente a cobrança do pedágio. Não é absurdo para nenhum cliente a cobrança do pedágio, tá? É uma coisa normal. A gente trabalha nesse trecho São Paulo, Ceará, São Paulo, Nordeste, como um todo, funciona, tá? Então eu vou ver aqui, vamos chamar aqui o Everardo, que ele queria conversar sobre isso, né? Everardo, filho, tá disposto aí, Everardo? Bom, vamos ver se voltou, né? Filho. Quer falar, Everardo? O Everardo parece que está um pouco ocupado. Vamos conversar, Jorge, então, sobre pedágio. A sua experiência é um cara experiente, né? Então vamos aqui o George, ver se o George está disponível. George Rios.
pessoal parece que tem medo de falar. Uhum. Bom, vamos aqui em frente. Né? Então, o item pedágio é um dos componentes do frete. Tá? A coisa mais simples de ser detectada é, se você colocar no frete, até sem avisar o cliente, a maioria deixa passar. Porque ele já recebeu a tabela dele indicando que tem pedágio. Então eu sei porque em algumas empresas eu coloquei, porque eu fiz um levantamento, auditoria, e o que estava escrito na tabela é instruindo para colocar. Não deu 2, 3, 4% dos clientes reclamando, o resto todos aceitaram porque já estava na negociação. Então é muito importante isso. Tá? Você começa a melhorar o teu resultado, tá? Fazendo exatamente esse trabalho de auditoria e fazer com que o cliente aceite as condições normais de mercado. Isso não é estranho para o cliente. Tá? Não é, em hipótese alguma, o cliente não estranha isso. Tá certo? Então é uma coisa normal. E é fácil de explicar, muito fácil. Né? O cliente simplesmente ele não vai rejeitar. Ele pode até discutir o valor. Fala, George. Tudo bom? Não, pode ser. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Eu tô com um problemazinho de internet aqui, tá? Tá funcionando. Faz tempo aí que a gente não conversa, Isso. mas prazer, felicidade aí, sucesso aí no empreendimento. Uhum. Tá certo. A questão de pedágio, ela é muito relativa e é muito fácil de se calcular quando se trabalha a A carga carga local. lotação, mas você É bem botando o mais preço, né? simples, eu adquirir aquele conceito e repassar para o cliente. Já a fracionada, pode ser, a gente bem mais fácil porque ele vai ser diluído num volume bem maior para um cliente e praticamente você não vai querer lucrar muito em cima disso aí, apenas para garantir que o transporte seja feito com Isso. eficiência, Eu fiz porque um o, cálculo aqui o de. fator maior está exatamente no volume Isso. Eu fiz final um do cálculo. cliente. Agora, o fracionado ele gera Isso. muita dúvida em relação ao rateio, né? Depois você pode dar uma explicação aí. Uhum. No caso do fração, por exemplo, o custo, acho que é todo R$ 250 o pedágio de São Paulo, Ceará. Tá? E se você tiver aí com uma carga fracionada, Pois é, em relação ao rateio, para alguns clientes ele não vai representar muito, isso, mas para a maioria do fracionado, realmente a internet está muito ruim, está falhando. pode estar falhando um pouquinho aí a internet, tá? Isso, é. Então, Tá se ok, você, amigo? Daqui a ah, pouco eu vou dar uma atenção. tá ok. Não sei se está chegando Tá, para ti aí, tá, Pontes? Mas aí depois tu dá uma explanação melhor em relação ao rateio que se deve fazer em relação à questão dos clientes, né? uhum, isso. Qual a carga, qual o percentual, se se o peso é maior para aqueles clientes que têm um volume menor em relação ao rateio, ou se o peso é maior para aqueles que têm um volume maior de carga com a transportadora, Tá tá certo, bom, eu vou Pontes? explicar aqui. Eu vou ficar Então, só na escuta aí, tá certo, ok. Obrigado, Jorge. A internet hoje está ruim. Então, na realidade, você não rateia por cliente. Né? Você faz o seguinte: você tem um custo, você vê quanto é que está gastando de pedágio por mês ou por carro, né? E você tem a sua quantidade de conhecimentos emitidos. Quando você divide, você vai ter um custo médio por conhecimento. Então, aquele cliente que tem 200 conhecimentos, né,
ele vai receber aquela taxa para 200%. O custo hoje de um caminhão para o Ceará, você achar 250, 260, perto de R$ 300, dependendo da rodovia que você pega. E aí, no mínimo, o que é ser razoável, é arrecadar esse próprio dinheiro. Então, e vai ter imposto em cima. Então, eu não posso arrecadar o 250 de custo. Então, se eu calcular assim, minimamente para, é, para reduzir, né, reduzir, se eu calcular minimamente para reduzir essa possibilidade de prejuízo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, deixa eu só desligar aqui o telefone. Só um minuto. Então, o que é que eu faço? Eu pego exatamente esse custo, divido por dar conhecimento, eu vou ter ali pela quantidade, R$ 1, R$ 1 e pouco, conhecimento. Posso dobrar e aplicar para. Ou então fazer assim, aquele cliente que a carga é mais fracionada, que tem muito mais volume, vou aplicar um pedaço de 2,50. Ele tem 300 conhecimento, o outro tem só 100, eu posso botar 2,80. E isso variar de acordo com a negociação. Não existe um padrão para você aplicar. Existe o padrão para quando você tem é, é, aquele cliente que nunca se portou com você, que chega, ele pega aquela tabela padrão. Então, os outros não. Então, principalmente em carga CIF São Paulo, você vai negociar, você vai ter os bids. Mas o FOB Nordeste, né, que a maioria das empresas regionais, se você tem um regional do Maranhão, um regional do Piauí, um regional do Ceará, o do Rio Grande do Norte, cada uma não tem o costume de cobrar os adicionais. E muitas vezes não bota pedágio, com medo da concorrência. E aí é que há uma necessidade, como eu falei outro dia, da consciência coletiva, não corporativa, mas coletiva do que é o negócio. Então, muitas empresas dizem, não, na minha cabe, eu banco isso. Não dá para bancar. Então, cada vez que você banca um custo, você tira rentabilidade do teu negócio. Então, o importante é aplicar a regra. E você tem 200 clientes, você tem 200, conseguiu em 50, aplica em 50. Conseguiu em 70, coloca 70. Conseguiu só em 2, bota dos dois. Mas cobra aquilo que é comum. Porque, estatisticamente, você vai ter uma cobertura para poder suportar aquele custo. Então, é muito importante que todo mundo tenha essa consciência. E aí, esse papel de respeito a cada empresa, diz respeito às instituições que as quais a gente se filia, né, os sindicatos, né, ou o Senac, quando dão os treinamentos. É muito importante se aliar a esse processo, né, de você botar consciência para que o setor se engaje em melhorar a rentabilidade coletivamente. Não é explorar o mercado, é simplesmente praticar o que deve ser feito. Então, isso é importante para o mercado. Isso é salutar. Né? Um outro item, né, que nós vamos falar aqui, que é uma coisa que foi criada em função dos estados começarem a cobrar ICMS antecipado ou diferença de ICMS. E aí foi criado a TAS, Taxa de Administração da Cefaz. Todo mundo que trabalha no Nordeste, e eu acho que o Centro-Oeste também tem, sabe que isso onerou bastante a folha na área operacional das empresas. Isso fez com que você tivesse um acréscimo no quadro só para cuidar dos pagamentos dos impostos. Ou seja, você passar, e no início era fácil, passando para os clientes, hoje a gente passa eletronicamente, e o cliente pega, paga, aí você entrega a carga depois de pagar. Então, criou-se uma estrutura paralela que hoje a maioria das empresas automatizou, mas gastou dinheiro, e continua gastando dinheiro para controlar isso. O sistema, quando deixa passar, que normalmente o sistema trava, você acaba entregando a carga com o imposto a pagar e a Cefaz se descredencia se você fizer isso e houver uma fiscalização. Então, é importante. Então, um outro item da taxa. Então, uma auditoria simples. Né? Para cada conhecimento, você tem uma taxazinha da taxa ali, porque você tem ali 2, 3, no mínimo, pessoas sendo remuneradas para cuidar disso. Então, em Recife,
Natal, cada estado do Nordeste tem imposto antecipado. E você tem nas filiais uma pessoa em cada filial no mínimo para cuidar disso, para que isso não passe e o Estado não venha cobrar da transportadora uma multa por esse item que é importante para o setor, né? Ou seja, para a Cefaz e para é, é, como é que se diz? A Cefaz para o Estado, né? A arrecadação do Estado. Mas isso cai sobre a empresa. O outro custo que a TAS traz é que nós passamos a ser fiel depositário das cargas dos clientes. Já que tem imposto a pagar, nós não podemos entregar direto e passamos a ter um armazém com carga, com imposto a pagar e cuidando dessas cargas, tanto sob o ponto de vista de seguro, o custo da área física, do invoice. Área física, que custa também um metro quadrado de um galpão, custa caro, 20, 25, dependendo da área do galpão, da área se é nova, se é um galpão plataforma ou não, você tem esse custo e a carga está lá ocupando esse espaço, que o normal seria chegar e entregar, ou até no máximo 7 dias, às vezes você suporta até 15 dias de um cliente, mas não é para ser assim. Então, a obrigação de ter esse imposto a pagar, você como fiel depositário, é outro item que pede rentabilidade da transportadora. E se você olhar, na sua tabela foi colocada e de repente o vendedor ou alguém está no sistema para cobrar do cliente. Tá? Então o pedágio vai lá uns 3%, esse item dá lá mais 0,5% todo mês e dinheiro que sai, e o custo já está lá, que é o depósito com carga ocupado, em vez de você fazer só um cross-dock, e as pessoas se ocupando com isso. Né? Um outro item que eu anotei aqui para a gente discutir é a taxa de restrição de trânsito. Né? Para quem não sabe o que é isso, é exatamente as zonas onde o Estado, os municípios determinaram que alguns carros não podem entrar. Ou, no caso de São Paulo, rodízio. Isso faz com que você tenha determinadas especificações por frota e isso onera o custo. Né? Então, a taxa de restrição de trânsito é de respeito a um percentual sobre o frete e um valor mínimo. Então, a taxa de restrição de trânsito ela é muito aplicada para quem atua em São Paulo, mas se você vier para Fortaleza, também tem regiões, não tem rodízio, mas tem áreas que você não pode entrar em determinados carros. Aí você tem que entrar bem mais cedo ou depois do horário. Isso gera custo de carro, pessoal, né, mão de obra, tudo isso, porque o trânsito está restrito. Isso gera mais custo, gera hora extra, né, e mais tempo de trabalho para o veículo e as pessoas. Então, e as pessoas muitas vezes não cobram. E está lá de novo na tabela. Tá? E para você saber quais são essas cidades, quais são esses CEP, para você estar no seu sistema, lá no CETCESP, da NTC Logística, tem uma relação. Acho que hoje chega a umas 190 cidades no Brasil que tem restrição de trânsito. Isso tudo foi jogado como custo para a transportadora. E aí, esse item dá mais de um percentualzinho na tua receita. O outro item, para a gente começar, para a gente fechar o que nós vamos conversar sobre hoje, é taxa de dificuldade de entrega. Né? Ou seja, você tem alguns clientes que demoram um pouco a receber, ou tem sua própria mão de obra, e você tem um carro com carga fracionada para ficar mais do que 20, 30 minutos para entregar uma carga, você começa a ter um custo muito alto de coleta ou de entrega. Né? É tanto que hoje se recomenda, na hora que você vai fazer os seus apontamentos de custo, DRE e depois a parte também, você separa os custos de coleta e os custos de entrega. Porque coletar normalmente é mais barato do que entregar. Que você coleta 1, 2, 3, 4, 5, 10 notas, né? E entrega sempre uma a uma. E a entrega unitária, ela sai mais cara. Então, você vai entregar em São Paulo, se coletar em São Paulo, você consegue trabalhar com um valor bem baixo. Baixo, assim, um valor mais razoável. Mas para entregar, você já passa a sofrer um pouco. Né? E o Jorge botou aí o shopping. Né? O shopping tem horário restrito. Você tem que chegar até no máximo um determinado horário para entregar e correr para entregar. Muitas vezes despende. O pessoal sai mais cedo para chegar lá no shopping, para poder descarregar, você manda mais gente.
e às vezes a loja não está aberta, mas você fez a janela logística direitinho, isso exige também mais mão de obra. Então, esses itens de rentabilização da empresa, esses itens que eu falei, o pedágio, a taxa de administração que você faz, a TDE, né, e a TRT, né, que é a taxação de trânsito, né, bem falado que na pandemia foi liberado em São Paulo, depois voltou e tal. Tudo isso, normalmente, numa empresa que fatura no X, você vai gerar receita de 3% e 5% do teu faturamento. Aí, como o Jorge colocou, eu não consigo colocar em todos os clientes, coloca a metade, aí com 2%, 2,5%. O ruim é você pagar pedágio, ter mão de obra para você faz, ter mão de obra no carro e o cliente cobrar, e ter carro a mais rodando no trânsito, e só ter o custo e não cobrar nada. Então, você passa a tirar da tua empresa de forma consciente, porque não é inconsciente, a rentabilização dela. E é uma decisão dura em tomar? Mas o mercado aceita. E se a gente começar a conscientizar via as entidades de que todo mundo tem que praticar, isso faz parte das práticas da boa gestão, nós vamos ter, sim, bons resultados nas empresas. Então, é muito importante que isso seja visto. Tá? Então, esses itens de rentabilização, muitas das pessoas desprezam, mas isso significa até 5% da receita da empresa, que é um absurdo. Você perder 5% numa decisão de não fazer. Né? E aí, não, mas o meu mercado não é assim, mas ele não é 100% negativo. Ele é 20%, ele é 80%, mas eu consegui 20% de receita já ajuda, porque tem outra praça que aceita 40%, outra 60%, e você vai colocando no mercado, que o mercado já está acostumado a pagar. Agora, se você cede 100%, o mercado vai te achatar. E aí, de respeito à conscientização da empresa. Isso é muito importante. Tá? É muito salutar haver essa conscientização. E aí não é combinar. Não é combinar nada com ninguém. É fazer o que é correto. Né? Ou seja, fazer aquilo que faz a tua empresa sobreviver. Né? Porque, como eu falei ontem, sobre o endividamento das empresas. E aí você começa a ceder, e não faz um trabalho de forma adequada. Se você tiver um bom nível de serviço, né, uma boa qualidade de mão de obra no atendimento, o cliente vai aceitar. Né, uma boa parte dele vai aceitar remunerar o teu serviço, porque é um serviço diferenciado. E aí, indo lá para o ponto da mão de obra, muitas das empresas resolveram, nessa turbulência do mercado, colocar a mão de obra avulsa dos carros de coleta e entrega. Isso sem nenhum treinamento. E o que acontece? O contato dessas pessoas é com quem? É com o cliente. E ele não tem treinamento, ele vai de qualquer jeito. E do jeito que ele vai, se der um treinamento, ele vai desgastar. Aí sim, você não consegue cobrar nada. Porque os clientes sentem que a tua empresa não tem padrão. Não tem um mínimo de cuidado com as pessoas, ou com o modelo de gestão, ou com o nível de serviço que possa ser remunerado da forma como você precisa. Então, essa parte da rentabilização da empresa diz respeito a uma decisão estratégica do dono e dos executivos. Né? Porque se você deixar só na mão da área de vendas, eles vão te matar, fazer um terror, dizendo que vai perder todos os clientes. Isso não é verdade. Você pode perder um ou outro. Se você tiver um bom serviço, os clientes vão aceitar uma boa parte dessas taxas sem reclamar, porque é normal. Se a tua empresa é uma empresa de mercado que atua de forma correta e tem um nível de serviço que é atrativo, ela é uma referência de mercado, os clientes vão pagar por esse serviço. Uns mais, outros menos. Um pedágio de 2, de 3, de 80, de 3,80, de 4, de 5. Cada um vai pagar segundo a sua percepção de nível de serviço. Né? De forma que você passa a cuidar de cada um dos componentes do frete. Então, o pedágio
para pagar exatamente o custo das rodovias, né? A TAS para pagar o trabalho que nós temos com a Cefaz, né? E armazenagem desses produtos, que nós somos fiel depositários e temos os seguros, se de repente tiver algum problema no galpão, a carga sumir, avariar, você está com ela mais tempo de forma necessária, é um risco também, né? A TDE, que é a dificuldade de entrega, que muitos supermercados e empresas adotaram equipes próprias para poder não ter pessoas estranhas entrando nos seus depósitos, aí cobra pelo serviço, e a taxação de trânsito por uma condição das cidades que estão superlotadas de carros, né? E aí o custo apareceu, isso tem que ser remunerado. Não importa se a frota é terceirizada. Se a frota é terceirizada, ele ganha por produção, mas tem um ajudante que é seu, ou tem um prazo dos clientes, dá na mesma. Então, pessoal, é levantar a bandeira da rentabilização, né? E divulgar todos os amigos. Porque se cada um for praticando minimamente, isso vai pegando e vai entrando na consciência do mercado e as pessoas passam a acreditar nisso. Agora, tem que ter nível de serviço. Não é simplesmente cobrar. Chegar lá, vou aloprar para cima do cliente. Não. Você tem um nível de serviço, você tem uma imagem, você tem uma marca, né, que isso nós vamos em outro momento, e a partir daí você passa a ter rentabilização do teu negócio, porque o teu negócio é respeitado. Tá? E por hoje é sobre isso, a rentabilização, para não ficar muito longo, né, as nossas lives. Então, mas o importante é, de novo lá, as pessoas são importantes no processo, porque nós estamos lidando com gente dentro e fora das empresas, e elas é que vão gerar os nossos resultados. Tá? Então, minimamente, ter o cuidado de preparar as pessoas para fazer um bom trabalho e elas se engajarem no teu objetivo, que elas possam ser a liga no teu projeto, tá? E manter a tua empresa rentável, né? E isso, normalmente, onde eu fiz esse tipo de trabalho, deu certo. Tá ok? Por hoje, tivemos só o Jorge participando. Eu agradeço. Vamos para outro dia com a rentabilização das empresas. Boa tarde.